Olá, começa agora mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. E hoje, às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro e seus parceiros sobre se transformarão ou não em réus pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, eu vou conversar com o ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, com o professor de Direito Internacional da Universidade de Brasília, com o mestre pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e também doutor pela Universidade pela Ruhr Universität Bochum. E se as pronúncias estiverem todas erradas, ele já me corrige antes de responder a primeira pergunta, que é a seguinte: ministro Eugênio Aragão, lhe agradecendo muitíssimo por seu tempo. Vivemos no Brasil sob uma ditadura do judiciário? Não vou dizer isso, não. Boa tarde, Juca. Boa tarde, todo mundo. Eu não acho que é ditadura do judiciário, não. O mundo inteiro está em tempos difíceis, né? Não só o Brasil. Nós estamos vendo no mundo inteiro uma mudança da linguagem política para uma linguagem muito mais violenta, uma linguagem mais agressiva. Isso se reflete tanto nos foros internos quanto nos foros internacionais, né? A troca de mensagens entre chefes de Estado, como nós vimos no outro dia naquele entrevero que houve na Casa Branca, lá no Oval Office, não é aquilo que alguns anos atrás se esperaria, né? E isso, claro, também se reflete na linguagem das instituições. As instituições, elas têm que reagir, né, ao meio ambiente em que elas estão inseridas, que elas são destinadas a regular, né? Então, sem dúvida nenhuma, muitas coisas que a gente vê hoje o Supremo Tribunal Federal fazer, né, não seriam comuns em outras épocas. E às vezes isso também gera algumas perplexidades às pessoas que estão acostumados aos parâmetros normais de governança institucional. Mas eu acredito que o Supremo tenha dado, dentro dos cânones legais e constitucionais até agora, não vejo aí como a gente possa dizer que o Supremo se tornou uma instituição autoritária. Nós estamos dentro de um Estado de Direito, os ministros respondem, inclusive, ao Senado Federal, se for o caso, né? Nós temos instrumentos processuais para contestar os atos dos ministros. Então, eu não vejo isso como, vamos dizer, um momento de anormalidade institucional. Talvez até possa se ver como tentativa o inverso, porque me parece claro que há um discurso na extrema-direita brasileira querendo que as eleições de 2026 consagrem um Senado com tal maioria que permita cassar mandatos de ministros do STF, numa reprodução mais ou menos do que se dá na Hungria. Estou viajando ou isso faz sentido? Não, faz sentido sim, eu não tenho dúvida nenhuma que há muitos atores políticos hoje colocando na pauta uma forma de reagir àquilo que eles entendem que sejam excessos dos tribunais. Agora, a grande maioria desses políticos não são juristas, né? Não são pessoas que conhecem a linguagem dos tribunais. A verdade é que nós temos, desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso, desde o início do governo Bolsonaro, um cenário de confronto permanente do executivo e hoje do legislativo com o Supremo Tribunal Federal. Não há mais, parece, uma aceitação ampla
de que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e é quem tem a última palavra em termos de constitucionalidade, ou seja, dizer se uma lei é constitucional ou não é constitucional, se o Congresso está se portando constitucionalmente ou não está se comportando constitucionalmente. Isso faz parte de um sistema de checks and balances, né, que o Brasil adotou a partir de uma tradição lockeana americana e que é do papel normal dos poderes se fiscalizarem. O Supremo Tribunal Federal, sim, ele detém, naquilo que diz respeito à Constituição, detém o poder de realmente limitar os outros poderes quando eles atravessam a linha daquilo que ele entende que é constitucionalidade. E acontece que hoje nós temos um Congresso que não parece não estar, em boa parte, aceitando essa regra do jogo, né? Achando que ele sim deve ter um poder total, como num sistema, vamos dizer, anglo-saxônico antigo, né? Parliament can do no wrong. O Congresso nunca erra. E isso sim, me parece, que seria uma outra expressão de autoritarismo.